Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A vida que vivemos aqui nesta terra, irmãos, a vida humana, que chega no máximo a 70, 80 anos, conforme o Salmo 90, e o melhor disto é canseira e enfado. A vida aqui não é um fim em si mesmo, mas é uma preparação, um campo de provas para a eternidade, né? É muito importante a vida aqui. A vida aqui vai determinar, as nossas decisões aqui nesta vida irão determinar a nossa morada eterna, ou céu ou inferno. Mas infelizmente a palavra de Deus diz que a maioria não sabe escolher, não sabe tomar a decisão certa e caminho largo, né? Muitos vão por ele e poucos vão pelo caminho estreito. Então as pessoas estão vivendo de uma forma errada, estão vivendo como se esta vida aqui fosse o fim em si mesmo, fosse o objetivo final. O sucesso aqui nessa vida, todos querem. E não é errado estudar, trabalhar, mas ela não é um fim em si mesmo. É provisória, é passageira, é temporária, é efêmera. Quantas pessoas que ajuntam riqueza aqui, de repente deixam tudo e não nem aproveitam mais aqui a riqueza e também não vão alcançar a vida eterna, vão para o sofrimento eterno. Então veja que o ser humano está vivendo de uma forma equivocada. A vida que é importantíssima, tanto é que vai determinar onde iremos morar eternamente, a nossa eternidade. Mas o ser humano está vivendo de forma a acumular as riquezas aqui, né, a preparar como se fosse uma eternidade aqui, sendo que aqui é provisório. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 19, que nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a palavra do Senhor, falada pelo próprio Senhor Jesus, está dizendo: não ajunteis tesouro aqui na terra. Quantos artistas, atletas aí que foram enganados em sociedades, perderam tudo, de uma hora para outra tiveram que reconquistar uma fortuna que tinha, outros não conseguiram mais. Quantas pessoas que partem dessa vida sem salvação e deixam suas riquezas até para os próprios filhos, às vezes nem filhos têm. Então a vida aqui não é um fim em si mesmo, mas ela é uma projeção, uma preparação para a eternidade. Então o ser humano está valorizando a vida aqui de uma forma errada, avaliando pelas conquistas, querendo conquistar mais e mais. Claro que temos que ter uma moradia, um veículo, roupa, alimento, tudo isso é importante. Mas a Bíblia diz: tendo com que se vestir e com que se alimentar, estejais contentes, né? Então a vida em si não é um fim em si mesmo, mas é uma preparação para a eternidade, é uma transição, estamos aqui para decidir a nossa eternidade. E muitos focam aqui no trabalhar, no acumular, no trabalhar, acumular, estão fazendo o contrário do que a palavra de Deus está dizendo. A palavra diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem, a traça e o ladrão roubam, estragam, mas ajuntais tesouro no céu, onde não chega o ladrão, a traça não chega, a ferrugem também não chega. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E a gente vê onde é que está o coração das pessoas, né? Não está na eternidade. Por mais que Jesus tenha morrido por nós, sofrido uma morte violentíssima para nos salvar, mesmo assim a humanidade vive, né, como se a vida aqui fosse o fim em si mesmo, fosse o objetivo final, alcançar aqui o sucesso, o prazer, a alegria, o bem-estar, o conforto. Tudo isso é bom dentro da legalidade, né? Tudo me é lícito, diz a palavra, mas nem tudo me convém. No entanto, esta vida aqui é passageira e vai decidir, conforme as nossas decisões, conforme a maneira que nós vivemos, se nós aceitar Jesus ou não, vai decidir a nossa eternidade. Então ela é muito importante, mas de uma maneira diferente que as pessoas estão vivendo. Ela é importante para tomar a decisão certa.
A vida aqui nós poderíamos comparar com um curso de formação, onde muitos negligenciam estudar ou preparar e depois que estão formados se frustram, né? Porque não se prepararam. Só que essa frustração é eterna, né? A condenação é eterna. Então a palavra do Senhor nos mostra que esta vida transitória aqui que vivemos, ela vai decidir, conforme o nosso viver, a nossa eternidade. Se passaremos no céu, na glória, junto com Deus, né, desfrutando dos prazeres, as alegrias eternas, ou passaremos no inferno em sofrimento eterno, onde o verme come, nunca morre, o fogo queima e nunca se apaga. E não há descanso nem de dia nem de noite. É um tormento eterno, irmãos. Por isso vale a pena você mudar o foco da sua vida. Muda o objetivo das. Não viva como se a vida material que fosse um fim em si mesmo, mas viva como se ela fosse uma projeção, uma preparação para a eternidade. Aceite a Jesus como Salvador e Senhor da tua vida. Se batize nas águas, frequente uma igreja séria, de preferência pequena. Nada contra as igrejas grandes, mas quanto maior, mais probabilidade do inimigo infiltrar os seus agentes ali, né? O inimigo é furioso. Garanta a tua salvação. Este é o verdadeiro sentido da vida. A vida em si mesma, ela não é um fim em si mesmo, mas uma preparação para a eternidade. E muitos estão vivendo como se fosse um fim em si mesmo. Termina a sua vida, termina o prazo de vida aqui, não estão salvos, mas conseguiram acumular algumas coisas, mas não podem levar nada. Terminam deixando tudo e às vezes vai ser mal usado, mal distribuído, mal empregado. É assustador, irmãos. Tá? E a alma parte para a eternidade sem salvação. Trabalhou, acumulou, juntou, enganou, trapaceou, outros honestamente, enfim, mas não alcançaram a salvação eterna. Por isso que o Senhor diz, não ajunteis tesouros na terra. Jesus não está proibindo de ter as coisas. É Ele que dá força, diz a Bíblia, para nós trabalhar, conquistar. Mas não ajunteis tesouro, onde a traça, a ferrugem e o ladrão chegam. Mas ajuntai tesouro no céu. Vê se alguém está juntando tesouro no céu. Vê onde é que estão os investimentos dos ricos, dos poderosos e até muitas vezes até dos crentes. Não está no reino de Deus, irmãos. O reino de Deus padece, sofre, a igreja sofre, geme, faz a obra com dificuldade. Por quê? Porque estão vivendo como se a vida fosse um fim em si mesmo, um objetivo final. E não é. Estão investindo no mundo que está entesourado para o fogo e não no reino de Deus que é eterno. Então, lamentavelmente, essa é a realidade, né, irmãos? Vamos orar a Deus. As pessoas estão vivendo como se fossem viver eternamente aqui. É uma loucura, uma bizarrice, é uma coisa, perdão da palavra, totalmente incompreensível. Ao invés deles investir no reino de Deus, na eternidade, se preparar para a eternidade, estudar a palavra, buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, eles vivem como se aqui fosse um fim em si mesmo. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus para que esse vídeo não fique muito longo. Viva, mude o rumo da sua vida. Viva para alcançar a vida eterna. Esse é o fim verdadeiro, o objetivo final, o porto seguro. O fim desejado que Deus promete nos conceder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pedindo, Senhor, venha despertar as vidas para o verdadeiro objetivo aqui da vida, a existência terrena aqui temporária, que é tomar a decisão certa de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas, fazer parte da igreja, a comunhão da igreja, nascer do Espírito e da água e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa, Pai amado, alcança almas através desse estudo bíblico, dessa meditação na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.